Irmãos e irmãs, boa tarde. Tudo bem? Preparados para 2024? Com certeza. Então vamos estudar? Hoje nós vamos falar a respeito, dessas reflexões para o ano novo, basicamente em 4 grandes aspectos. E nós vamos destrinchar cada um. Vamos falar sobre metas, vamos falar sobre produtividade, sobre missão e sobre evolução. Metas, produtividade, mas parece uma palestra para empresas, não é? Para funcionários, aquelas palestras, que se faz em empresas. Calma. Precisamos entender que nós estamos aqui, encarnados neste plano. E tudo aquilo que nós fazemos em prol do nosso desenvolvimento espiritual, nós fazemos por meio do nosso desenvolvimento também material. Estamos em um dia incrível. Hoje é o último dia do ano, mas como eu sempre digo, o Walter também falou, é apenas uma data. Mas é uma data que nós temos que levar em consideração, porque o imaginário coletivo trata essa data como uma virada e nós seguimos esse ritmo, essa onda de mudança de ano, de mudança de data. E tudo isso tem um significado muito forte para nós. Então, quem aqui já fez um balanço de como foi 2023? Provavelmente, a maioria, Tem gente que não faz, Você fez esse balanço levando em consideração o seu progresso espiritual? Fez. Fez esse balanço levando em consideração a sua saúde física e mental? Fez. Fez esse balanço levando em consideração o seu progresso afetivo com sua família? Fez. Fez o balanço levando em consideração o aspecto profissional, de estudo, financeiro, intelectual? Ok. É comum todos esses balanços, mas dificilmente a gente encontra uma pessoa que para anotar, todo esse balanço. O que a gente encontra, muitas vezes, no primeiro dia do ano, as pessoas seguirem rituais. Na passagem de ano, tem gente que segue muitos rituais. Passa a virada do ano com uma roupa de uma determinada cor, não é verdade? Quem aqui já passou de branco? Atraindo paz. Tem gente que passa de amarelo para atrair dinheiro, tem gente que passa de rosa para atrair amor, de verde para atrair saúde. Temos que encontrar uma com todas as cores necessárias, Só aqui já tem esperança de que esse país seja um país cada vez melhor, que o mundo tenha paz. Engraçado, eu coloquei aqui o verde, mas não foi algo assim, Mas já vejo como uma expectativa. Mas vamos lá. Quem aqui tem o hábito de fazer uma lista de desejos para o ano, logo no primeiro dia? Uma lista. Eu também faço. Faço essa lista, mas o que acontece? Essa lista é apenas uma lista de desejos, de expectativas, onde as pessoas colocam tudo aquilo que elas almejam. 10, 15, dizem que não pode ser menos do que 10 e não podem ser desejos apenas para nós. Precisa ser também para outros, pessoas que amam. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque muitas vezes nós fazemos a lista no início do ano, mas não olhamos novamente essa lista no decorrer do ano e não estabelecemos estratégias para que esses sonhos que estão lá sejam alcançados. Vou explicar já já. Bom,
Eu tenho uma experiência em relação a isso. Eu trabalho já há quase 30 anos no serviço público, 29 anos e 8 meses no serviço público. E servidor público sempre tem aquele hábito de fazer um planejamento no início do ano, estabelecer dentro da planilha orçamentária o que é que será feito, né? Então, acho que não só servidor público, né? Quem é autônomo aqui também, né? O empreendedor, ele precisa fazer isso. Então, normalmente, o que é que se coloca? Basicamente, 7 itens, não é apenas uma lista, farei isso, farei aquilo. Normalmente, é uma planilha com 7 itens. Na primeira coluna, os indicadores, ou seja, onde estamos, qual é o problema, o que não foi alcançado. Então, esses são os indicadores. Você pode fazer isso para a sua vida. Quais são os indicadores? Desses indicadores, quais são as metas? Metas precisam ser em números, né, ou porcentagens, né? Porcentagens são números. Em números e no tempo. Então, se eu atingir algo 30%, a minha meta para o próximo ano é atingir esse algo em 50% ou 100%. Quem aqui da saúde sabe, vacinação, chegar a 100%, um exemplo. Então, indicadores, metas. Cada meta vai dar origem a objetivos. Esses objetivos não são em números, não são no tempo, são em verbos no infinitivo. Então, alcançar, agregar, conseguir, né? Atrair, trazer, construir, enfim, há várias. Então, objetivos. É assim a sua lista de início de ano? Então, vamos lá, são 7. Então, indicadores, metas, objetivos. Não trace muitos objetivos, porque eles precisam ser alcançáveis. Não coloque lá nos seus objetivos, quer dizer, pode até colocar, fique à vontade, mas se você está acostumado a vender 1000 produtos, pode colocar lá, vender 1 milhão de produtos, mas lembre-se que você vai ter que detalhar isso na estratégia, então vá com calma. Então, objetivos. Para cada objetivo, você vai delimitar estratégias. É aí que pega. Porque estabelecer um objetivo é muito simples, é muito fácil, é só colocar uma frase com um verbo no infinitivo. As estratégias são o como você alcançará esses objetivos. Na verdade, as estratégias representam um método. Como exatamente, quais são os passos, os caminhos que você vai trilhar para alcançar este objetivo, para atingir esta meta, para resolver esse indicador. Não acabou, não. Para cada estratégia, então, ou para o conjunto de estratégias, você vai elaborar um cronograma. É simples, gente. Cronograma é só você colocar qual é a estratégia, em quanto tempo você vai executar cada estratégia. É em uma semana, um mês, um ano. É a sua lista de desejos, é o seu planejamento. Ok? Cronograma. Ótimo. Muita gente para no cronograma. Está faltando o 6º. O que será? Orçamento. É aí que entra o orçamento. Quanto você vai gastar com cada estratégia? Quanto você vai investir? Quanto você vai utilizar? Quanto você vai precisar? Então, é preciso colocar um orçamento mínimo para você ter essa noção. E para esse orçamento, inclusive de onde ele virá, né? Para cada item, então, desse orçamento, você vai ter uma última coluna, que são os responsáveis, nomes de pessoas que executarão cada item desses. Adianta colocar só seu nome? Não. Praticamente inviável, porque nós dependemos de outras pessoas, não é verdade? Mas o seu nome vai ser o primeiro. Bom, por que fazer isso? Porque a partir do momento que eu coloco em um plano, ou seja, planejamento, essa mesa é plana,
eu tenho uma visão estratégica de onde eu estou e onde eu quero chegar. Pode ser que isso mude no decorrer do ano? Algumas coisas sim, mas você precisa estar preparado até para isso. Por que eu preciso colocar neste plano? Porque a partir desses elementos, eu consigo identificar tudo o que eu preciso e eu memorizo as minhas etapas. Colocando essas informações na minha memória, todas as vezes que eu resolver uma dessas questões, meu subconsciente vai dizer, opa, venci uma etapa? E ele vai liberar dopamina na sua corrente sanguínea, que é um neurotransmissor de satisfação. E aí você vai, cada vez que você consegue resolver uma dessas questões, você olha para o espelho e fala, poxa, Deus está me protegendo. Olha, está dando certo, estamos conseguindo. E aí você comenta consigo, comenta com o seu anjo da guarda, comenta com as pessoas, olha isso aqui. Lembra disso aqui? Se for com um grupo, lembra que nós planejamos isso? Agora está se concretizando. E aí você vê a luz e diz, estamos no caminho certo. Ok? Essa é uma base. Para que essa base caminhe na direção certa, porque até mesmo assaltantes de banco, pessoas desonestas, corruptas, acreditem, elas fazem um plano. Existem pessoas desonestas que traçam um plano perfeito, mas eu costumo dizer que não existe crime perfeito, porque todo criminoso é imperfeito, não é verdade? Então, não pensem que apenas as pessoas boas, as pessoas honestas, traçam um plano. Mas como é que eu vou saber se aquele plano está dentro da minha missão? Está em consonância com aquilo que Deus quer para mim ou para nós? Fácil. 3 palavrinhas. Vocês já devem ter visto essas palavras aí em placas nas entradas de empresas. Missão, visão e valores. Tá. Vamos de baixo para cima. Valores. Os valores são embasados nos princípios inegociáveis que nós precisamos ter. Se você sabe quais são os seus valores, não tem como você colocar lá na sua planilha objetivos inadequados, ou que venham a ferir princípios, por exemplo, de honestidade, de preservação à vida. Vejam, costumo dizer, nós mudamos objetivos, princípios não. Nós mudamos, às vezes, de caminhos, mas a meta está ali. Bom, então, valores são os princípios inegociáveis. Isso você precisa ter anotado ali quais são os princípios que você precisa seguir. Senão, você não terá apoio espiritual naquele seu plano. E aí vai chegar no final do ano e falar, tentei isso, mas não deu certo. Eu mesma me boicotei em relação a isso. Estou falando de causa própria, né, em relação a fazer academia. Põe lá, né? Bom, então, valores. Visão. Visão e missão. Todos aqui sabem qual é a sua missão? Qual a sua missão aqui nesse planeta? Vocês sabem. Qual é a nossa missão? Isso. Evoluir. Amar e servir é estratégia. É estratégia, não é não? Então, qual é a nossa missão? Evoluir. Essa é a razão da nossa existência. Todas as vezes que você se perguntar qual é a minha missão, nós temos várias, a principal é essa. Qual é a minha missão? Pergunte-se, qual é a razão da minha existência? Por que eu vim parar aqui?
tem muita gente sem razão de existência. Precisa parar para pensar, precisa estudar, né? Então, missão é razão de existência. Então, missão, evoluir. E qual é a visão? É simples. Quando você pensa em evoluir, e quando você se imagina já evoluído, lá no topo, como é que você se vê? Espírito puro, não é isso? Trabalhando ali junto com Deus, não é isso? Né? Gerenciando ali algumas galáxias. Essa é a visão. Estou citando um exemplo, depois façam isso com outras visões. Então, visão é onde você quer chegar para atingir aquela missão. Então, essa é a visão. Para chegar a essa visão, é preciso usar as estratégias. É preciso seguir os valores que nós acabamos de falar. Então, missão, visão, valores. De posse desses princípios, desses conhecimentos, no decorrer do ano, o que às vezes acontece que a gente não consegue chegar lá? É que nem tudo depende exclusivamente de nós. Eu costumo dizer que 60% depende de nós. Muito. Tem gente que diz que 90% depende de nós, e outros que 100%. Mas o que acontece é que os desafios vão chegando, e lembra que eu falei das memórias? Muitas vezes, nós temos gatilhos de memórias, de experiências ruins e negativas que aconteceram, e isso tira de nós o foco. Porque, às vezes, você coloca lá uma estratégia, né? Positiva, otimista, ótima. Mas quando, no decorrer do ano, lá pelo mês de março, abril, maio, quando você já está engajado para executar, né, já executando, vem uma memória, mas eu já tentei isso outros anos e não deu certo, então vou deixar para lá. Já viram isso? Quer ver uma crença extremamente negativa que nós temos em relação ao nosso país? Não se preocupe, o ano só começa depois do carnaval. Quando eu escuto isso, né? Isso puxa para trás. Enquanto pessoas prósperas já estão, desde o dia 1º, se organizando. Já fiz palestra sobre prosperidade 360 graus aqui, não entendam prosperidade apenas como questão financeira. Mas o que a gente precisa para fazer com que esse plano, essa missão, seja cumprida e chegue ao seu cume, ao seu ponto, né? Existem alguns documentários sobre as pessoas que sobem o pico do Everest. Elas planejam meses. E nós queremos que as coisas aconteçam em uma semana. Uma gestação humana é 9 meses. Não vou falar de animais aqui, que eu não lembro todos os meses, só veterinários e produtores rurais que sabem, né, dessas datas aí. Meu pai sabia data de vários animais. Então, a palavra para conseguir passar por todos esses processos é progresso. Progresso, progredir, produtividade, produto. Doutora Marisley, agora sim que é a palestra para a empresa, né? Não, calma. Nós produzimos constantemente. Progredir é algo que nós precisamos ter em mente o tempo todo. Mas existe uma diferença entre produzir e produtividade. Porque progredir é avançar, é ir além. Quando eu falei sobre o plano e sobre a missão, não estou dizendo que temos que conseguir isso da noite para o dia. Pelo contrário, temos que ir aos poucos. Mas quando eu falo em progredir, também não estou falando da noite para o dia. Isso pode ser aos poucos. Até a formação do nosso corpo, por meio de folhetos embrionários, semana a semana, é algo lento.
por meio de células e tecidos. Então, não tenha pressa, mas progrida cada dia um pouquinho. Como é que é isso? Vamos lá. A produtividade, ou seja, existe uma diferença entre produção e produtividade. Produção é produzir algo. Então, fabriquei essa caneta. Produzi. Mas onde está a produtividade? A produtividade está em fabricar esta caneta no menor tempo possível, com o menor custo. Tem outros menores aí. Mas quando eu produzo essa caneta em tempo hábil, com baixo custo, né, levando em consideração a não destruição do meio ambiente, a não contratação de menores, aí aquela lista imensa, né, que todo servidor público precisa saber, e todas as pessoas precisam saber. Então, isso aqui eu tenho a produtividade. Ah, doutora Marisley, mas espera aí. Como eu vou saber se eu estou sendo uma pessoa produtiva? Olha só. Existem 2 caminhos. O primeiro caminho é você se comparar com você mesmo. Hoje estou mais produtiva do que ontem. Tem gente que fala assim, hoje eu não produzi nada. Hoje foi um dia morto. Aí descansa, aí no dia seguinte, a todo vapor, produz para 2 dias. Qualquer um já passou por isso. Mas, quando eu digo que eu produzo essa caneta em menor tempo, com menor custo, eu estou falando maior e menor, eu tenho, então, um elemento de comparação. Gente, não precisa trazer aquela frase de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas nós precisamos de parâmetros. Vamos lá. Recentemente, senão nós ficamos numa zona de conforto, dizendo, hoje eu estou muito melhor do que ontem. Nossa, já fui ruim demais. Né? Não dava conta de fazer isso, não dava conta de fazer aquilo. Esse aí é o que eu chamo de amortecedores da consciência. Né? Nossa, estou bem melhor. Né? Calma. Fuja dos amortecedores da consciência. O melhor parâmetro para saber se você está evoluindo em diversos aspectos, eu vou usar um exemplo no campo da produtividade, então, intelectual e financeira. Vamos lá. Recentemente, nós assistimos um filme sobre Napoleão. Uma perda de tempo. Mas, vamos lá, o casal, um momento de lazer, assistimos o filme Napoleão. Não estou recomendando, só estou trazendo como exemplo. Mas um detalhe me chamou a atenção. Napoleão não desistia porque na cabeça dele ele tinha a crença de que ele deveria superar Alexandre o Grande. E assistindo de novo o filme Alexandre o Grande, ele disse, quero ser melhor do que Aquiles, que Aquiles ficou na história. Aí não fui assistir o filme de Aquiles, mas eu me lembro que Aquiles ouvia da mãe que ele era filho de Apolo ou de Zeus? De Zeus, né? Estou misturando aqui os deuses da Grécia e não, então é Apolo. Era filho de um deus, pronto. O simples fato de ser filho de um deus já o obrigava internamente a ser melhor. Mas espera aí, Jesus não disse, vós sois deuses? Ele não disse que somos deuses? Ele não disse que nós somos o sal da terra? Ele não disse que nós somos a luz do mundo? Então, nós temos todos os motivos para sermos melhores a cada dia, porque a essência já está aqui dentro. Tá. Aí, olhando vários outros exemplos, vocês sabiam que Einstein queria superar Newton? Que Newton queria superar Galileu, Copérnico, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era fã de Arquimedes, Arquimedes de um outro lá chamado Euclides, que precisa ainda ler sobre Euclides, que secretamente admirava a tecnologia egípcia. Agora, não me pergunte quem os egípcios admiravam, porque aí vou ter que estudar mais.
Bill Gates não foi pedir conselhos a Buffett, Vinícius, como? Warren Buffett, obrigado. Então, precisamos de parâmetros. Não precisamos competir com ninguém. Mas nós, em termos de missão, nós temos que nos perguntar todos os dias: ok, eu estou melhor hoje do que ontem, né? Como fazia Santo Agostinho. As minhas inspirações todas aqui, né? Maravilha. Como fazia Santo Agostinho? Eu preciso ser melhor hoje do que ontem. Mas por causa dos amortecedores de consciência, eu preciso saber qual é o parâmetro. Facilita, porque eu tenho uma visão. Olha, fulano seguiu esse caminho e deu certo, vou seguir também. Não é competir com ele ou derrubá-lo. É, fulano seguiu esse caminho, deu certo, então também posso seguir esse mesmo caminho. Os atletas não fazem isso? Atletas de altíssima performance. Primeiro, eles começam com o treinamento, de olho no seu, entre aspas, ídolo. Vai aumentando a performance, suas habilidades, até que conseguem entrar na competição da cidade. O foco dele depois é na competição do estado, depois na competição do regional, depois na competição do país. Aí eles estão de olho naquele atleta. Eles querem chegar onde o atleta chegou. Aí quando eles chegam, medalha de bronze, medalha de prata. Entendem por que o atleta fica tão chateado quando ele recebe uma medalha de prata? Porque, na verdade, às vezes ele já se preparou para a medalha de ouro. Aí ele recebe, se prepara melhor, medalha de ouro. E depois, quando ele é o melhor do mundo, o que é que ele faz? Ele quer bater o próprio recorde. Não, antes ele quer bater o recorde do anterior, não é isso? Depois ele quer bater o próprio recorde. E aí, ouvindo uma entrevista com o grande jogador que a gente viu hoje, de vôlei, de basquete, Oscar. Hoje já foi dos 60. E Oscar, como é que se sente hoje? Feliz. Né? Demora com essa palavra. Então, meus queridos, qual é o seu parâmetro? Se não tiver parâmetro nenhum também, ó, já cheguei, até onde cheguei, eu vi recentemente. Já cheguei, dona Helena, já cheguei aos 92, agora é só esperar o chamado de Deus. Tá bom, né? Já fiz tudo que tinha que fazer. E pronto, essa é a missão, essa é a meta. Porém, tudo tem um porém, né? Pausa. Muitas vezes, isso que eu falo, né? De ter uma missão, uma visão, de ter essas estratégias, de ter um parâmetro para chegar lá, muitas vezes se esbarra no ambiente onde nós estamos. Ah, é fácil falar, já li muitos livros sobre isso, mas o ambiente, às vezes, não é favorável. Nesse aspecto do ambiente, tenho duas falas. Uma, às vezes você nasce mesmo num ambiente extremamente complexo para você desenvolver habilidades que você não tinha. Ok. Mas, às vezes, também, o ambiente atrapalha. A cidade onde você está, o país onde você está. Às vezes não é nem tudo isso. Às vezes é só a rua onde você mora, que tem um vizinho barulhento que te atrapalha a concentrar para passar num concurso. Às vezes é uma coisa simples. Mas, às vezes, o ambiente precisa ser lido. Né? Preciso fazer a leitura do ambiente. Quem fez uma leitura interessante de ambiente foi Leonardo Boff, quando ele conta a história da águia e da galinha. Vocês devem conhecer. Eu conheço duas versões, a versão negativa e a positiva. A negativa, essa é uma história que ele coletou, né, na África. A negativa é o seguinte: um fazendeiro pegou um filhote de águia, levou e colocou no galinheiro, e esse filhote de águia ali foi crescendo, desengonçado, bico diferente,
asas muito grandes, pernas muito compridas, muito diferentes, né? Tentava fazer de tudo como as galinhas, porque a galinha, na verdade, voa só de um puleiro para o outro, né? Ou daqui para ali. A águia não, ela vai voar longe. Então, essa galinha, essa é a versão negativa. Então, essa águia, nesse ambiente galináceo, ficava ali, né? Ciscando, ok, aguardando chegar o seu milho de cada dia e sendo criticada por ser diferente. Ah, você é desengonçada, você não bica direito, né? A galinha, essa águia, então, deprimida, tentou se adequar, falava para as galinhas, é verdade mesmo, eu tenho que me encolher porque minhas asas são muito grandes. Acabou morrendo como galinha. Horrível, né? Vou contar a positiva, só um momento. A versão positiva é que essa águia foi levada, um ovo de águia foi levado por um fazendeiro e para o galinheiro, e essa eclodiu e era diferente das outras, realmente, mas, quando ainda filhote, chegou um biólogo nessa fazenda e falou assim, essa é diferente, isso não é uma galinha, isso é uma águia. Olhou para a águia e falou, sei que você é uma águia, você não é uma galinha. Pegou aquele ainda filhote, colocou no braço e disse, voe, você é uma águia. A águia olhou para ele assim, não voou. Passado algum tempo, o biólogo voltou lá de novo. A águia já estava com as asas maiores, né? E assim, um pouco tímida. O biólogo falou, você é uma águia, você não é uma galinha. Pegou a águia, subiu no telhado, ameaçou jogar a águia e falou, você é uma águia, voe, você nasceu para voar. O que você está fazendo aqui? Olhe para as montanhas. A águia, acho que eu não dou conta. Não, me deixa aqui, estou tão bem aqui, né? Tem umas dificuldades aqui de relacionamento, sofro críticas, mas tudo bem. Passou um tempo, o biólogo retornou, pegou a águia, levou no topo de uma montanha, mostrou para ela o sol, mostrou para ela os horizontes, abriu as asas da águia e falou, voe, você é uma águia, você nasceu para voar. E jogou a águia, e a águia voou e nunca mais voltou ao galinheiro, senão de longe para olhar e falar assim, e aí, tudo bem, né? Então, até que ponto o bullying precisa ser repensado? Né? Muitas vezes a sua diferença, a sua dificuldade, aquilo que as pessoas criticam, é justamente aquilo que você tem de diferente que vai te ajudar a fazer sucesso. Falo isso para os adolescentes. Então, memórias positivas, memórias otimistas, as negativas, as tóxicas, converta, não esconda, converta em positivas, converta em otimistas, porque muitas vezes o seu ambiente é que está impedindo você de evoluir. Acho que falei isso para os nossos filhos, nossa filha, Genuci, né? Mudou de país. Pronto, estava tudo certo aqui, mas Goiânia ficou pequena para eles. Foram embora. Fiquei triste no começo, mas depois falou, opa, terei locais internacionais para visitar. Pronto, né? Eu digo isso porque realmente nós somos consequências das nossas memórias. Então, para verificar se um país está progredindo, usa-se o IDH, não é isso? O Índice de Desenvolvimento Humano. Ok, educação, saúde, né? Tudo ali que está acontecendo naquele país. E como que nós vamos fazer para medir o nosso progresso? Acabei de falar. Faça um plano bem detalhado. Compartilhe com as pessoas que você ama. Somente. Pouca gente. Não mostre para muita gente, não.
Senão, pode ser que tenha a galinha lá e fala, está querendo ser águia, né? Não é isso? Estabeleça metas atingíveis, né? Então, lembrando, indicadores, metas, objetivos, estratégias, cronograma, previsão orçamentária e os responsáveis. Deixe bem claro quais são as suas missões. Tem a missão maior e as missões menores. Qual é a visão? Como que você quer chegar lá? Quais são os seus valores? Coloque por escrito de verdade. Aí, às vezes, eu ouço assim, vejo vídeos de coaching dizendo o seguinte, você quer chegar lá, então, imprima uma foto do carro que você quer ter e ponha no seu quarto. Imprime uma foto de barriga tanquinho, de musculoso, coloque no seu quarto e você vai atingir. Olhe todos os dias e repita para você, vai chegar lá, vai acontecer. A mansão dos sonhos, põe a foto, você vai conseguir. Nada contra, calma, é até bom, faça isso. Porém, com o que vocês já ouviram hoje, isso é apenas a meta. Cadê a estratégia? O como chegar lá. Então, coach, não esqueça de dizer, olha, se eu cheguei até aqui com essas cifras na minha conta, com essa casa, com esse carro, com esses títulos, eu passei por isso, depois isso, ocorreram esses impedimentos, mas eu consegui persistir, Eu escuto isso às vezes, quando alguém fala meu currículo. 2 doutorados. Um aqui na UFG, Faculdade de Medicina, outro na PUC. Nossa, mas como que você conseguiu fazer 2 doutorados? Aí é assunto para outra palestra. Estratégias. E coisa de Deus também. Então, eu tento usar esse esquema para mim. Meu filho Vinícius na minha cola em relação à academia. E eu admiro os jovens porque eles conseguem ver resultados, já estou finalizando, conseguem ver resultados ali práticos. Então, um exemplo simples. Bom, adquirir massa magra. Eles, ok, vão para a academia, alteram a alimentação para um pouco mais de proteínas. E é fácil, porque olha no espelho e está lá o resultado aos poucos. Né? Com uma fita médica é possível. Resultado aos poucos. Então, quando você olha para uma pessoa cheia de músculos, isso foi da noite para o dia? Não. Puxou ferro. Insistentemente, persistentemente, sem deixar as suas obrigações para isso. Significa que foi ou muito cedo ou muito tarde. Levantou antes do trabalho para fazer isso. É complexo, mas não é impossível. O anjo Gabriel disse para Maria, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Não foi à toa que ele escreveu isso lá. Só precisamos condicionar a nossa mente para aquilo que nós queremos atingir. E eu guardo uma frase. Ninguém vê seus pequenos esforços. Às vezes, ninguém vê meus pequenos esforços. Mas ele vê. A emoção aqui é porque esse ano eu perdi minha mãe. E a minha mãe era assim, disciplinada, organizada, forte. Não estava no plano aqui, essa parte aqui, mas captei a presença dela. E elas, as 4 filhas, sempre estimulando, nunca tinha uma palavra negativa. Mãe, que eu vou ser quando crescer ela grande? Minha mãe era tipo a mãe do Pablo Picasso. Mãe, que eu vou ser quando crescer? Aí ela diz, meu filho, se você for um soldado, você será um general. Se você for um padre, você será o papa. E ele resolveu ser pintor. Pablo Picasso. Então, as mães têm um papel muito importante.
Os pais têm um papel muito importante no estímulo, na formação das memórias positivas, otimistas. Os professores tentam fazer isso, mas muitas vezes em casa, esse menino não vai dar para nada, não vai dar certo. Não. Lutem contra as ideias de negativismo, as ideias de que você não consegue. Eu já tenho 80, não vou dar... Consegue? Porque Jesus o tempo todo nos trouxe mensagens de otimismo. Ele falava do reino dos céus. Ele falava de tudo que era bom. E a nossa missão é evoluir. Mas se quisermos evoluir, se quisermos ter um 2024, nós temos que orar. Orar de forma positiva. Se quisermos um 2024 de vitórias, de honestidade, de vida justa, de prosperidade, de saúde, nós temos que focar na luz, na direção da luz. E tudo que é luz é bom, dá certo, flui. E esse é o nosso destino. Sermos espíritos de luz. Muita paz. Que Jesus abençoe cada um. E que 2024 seja incrível. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.